Mesmo gostando muito de escrever e contar histórias, eu jamais havia transcrito o caso que eu vou narrar. E durante muitos anos, eu evitei comentar o ocorrido comigo, com medo de que isso trouxesse novamente à minha memória os fatos acontecidos naquela noite. Apenas a minha família sabe o que aconteceu. E agora, eu irei contar a vocês algo que quase me fez cair duro de medo, lá pelo início da década de 90. Minha prima, na época com 17 anos apenas, foi morta em uma tentativa de assalto. Ela estava andando de bicicleta, atravessando o parque da cidade, para ir até a casa de ração comprar comida para o gato da família, quando foi parada por 3 homens. Na verdade, parada é uma força de expressão. Ela foi puxada pelos cabelos e derrubada da bicicleta. Na queda, ela machucou a perna e teve dificuldades para se levantar. Quando ameaçou a correr, foi derrubada novamente e logo em seguida foi esfaqueada. Os ladrões levaram a bicicleta, todo o dinheiro que ela tinha no bolso e a deixaram lá para morrer. Foi terrível vivenciar aquele acontecimento. Eu tinha 19 anos naquela época. Eu nutria uma amizade fortíssima pela minha prima Helena. A família inteira ficou bastante abalada. Também não era para menos. Uma menina tão jovem e bonita perder a vida dessa maneira e por um motivo tão banal é algo capaz de destruir a vida da família e também de todos ao redor. Apenas um dos ladrões foi pego. Eles eram usuários de drogas. Estavam ali apenas esperando alguém passar, justamente para aproveitar a grande oportunidade para cometer o roubo. Infelizmente, a minha pobre prima estava no lugar errado e na hora errada. O ladrão que foi preso contou que ela foi morta para que não gritasse por ajuda, já que o parque não estava totalmente deserto. Haviam pessoas fazendo exercícios ao redor e várias outras andando de bicicleta, e pessoas também jogando futebol nas quadras de esportes da praça. Ele ainda disse que a culpa havia sido dela mesma. Quem mandou ela querer correr e gritar? Demorou um tempo para a família se recuperar. As risadas dela, suas brincadeiras e o seu espírito feliz e divertido faziam muita falta a todos. Os pais dela, a minha tia e o meu tio, nunca mais foram os mesmos. Essa dor nunca desapareceu do olhar deles dois. Mesmo depois de muitos anos, a gente ainda conseguia perceber que alguma coisa na feição deles mudou para sempre. Eles perderam todo o brilho. Os olhos deles pareciam sem expressão, sem cor e sem vida até hoje. Algum tempo depois do funeral, eu ainda custei acreditar que ela havia ido embora. Eu visitava o túmulo dela quase todos os dias e ficava lá conversando com ela durante horas. Na minha mente, eu acreditava que ela deveria estar se sentindo só ali naquele lugar, deserto e sem companhia, e sem ninguém para conversar. Eu ficava indo lá para fazê-la se acostumar com aquele lugar e para que ela não pudesse sentir um choque muito grande. Eu sei que isso parece loucura, mas fez com que eu me sentisse bem e que aceitasse melhor a ideia da morte dela. Aos poucos eu fui me acostumando, até que um dia eu não senti mais a necessidade de ir até lá. Eu continuava sentindo falta da minha prima, mas o meu coração não pedia mais para que eu continuasse fazendo aquelas visitas. Então, no primeiro dia que eu passei sem ir até lá, eu me senti um pouco mal. Me senti triste mesmo, como se deixasse ela esperando em vão, como se eu devesse a ela aquelas visitas e aquelas, entre aspas, conversas. Então, à noite eu dormi em minha casa, a mesma casa que hoje eu habito com a minha mulher e meus 2 filhos. Quando eu despertei, ouvindo o barulho dos carros que passavam numa avenida próxima, eu olhei para o relógio e vi que ainda era madrugada. Eu estava com o pensamento totalmente direcionado a Helena e me sentindo culpado por eu não ter ido até lá conversar com ela. Eu havia perdido totalmente o meu sono
Eu tentei ler um livro para ver se o sono voltava, mas eu não conseguia me concentrar em nada, apenas no pensamento de que ela estava lá, se sentindo sozinha e triste. Eu fiquei deitado de bruços, apenas ouvindo o ruído esporádico dos carros que transitavam na madrugada. Era uma madrugada de muito calor. Eu me lembro que eu dormia numa cama de abrir, posta na sala de entrada da minha casa, pois estávamos recebendo a visita dos meus avós e eles estavam ocupando o meu quarto. Eu estava bem desconfortável, primeiro por estar dormindo em uma cama diferente da qual eu estava acostumado, e segundo, porque eu estava bem próximo à janela que dava para a rua e, além do barulho do motor dos carros, tinha a luminosidade da rua, que nem a grossa cortina conseguia neutralizar. E por fim, a figura da Helena que não saía da minha cabeça. Deitado naquela posição e descoberto, de repente eu senti duas mãos fortes segurar os meus tornozelos. Pareciam muito fortes e completamente geladas. Eram mãos ásperas e pareciam ser bastante grossas. O susto inicial se transformou em pânico, quando eu senti nitidamente um dedo igualmente gelado subindo por minhas costas, como numa massagem horripilante, e pela sensação de medo e de impotência que me causou. O meu coração parecia querer sair pela boca de tão forte que batia. Eu achei que eu fosse morrer ali mesmo, sufocado pelo medo e pela angústia que eu sentia enquanto aquele dedo subia pelas minhas costas bem lentamente. A minha vontade era de gritar, mas eu simplesmente não conseguia, pois eu estava completamente paralisado. Apesar de sentir o meu coração batendo mais rápido e mais forte como nunca eu havia sentido antes, eu não conseguia mover mais nenhum músculo do meu corpo. Quando aquele toque horrível atingiu a região da minha nuca, eu senti os meus cabelos esticarem de uma forma indescritível. Eu estava congelado pelo medo e pelo frio, mesmo diante daquela situação aterrorizante. Eu elevei o meu pensamento tentando não enlouquecer pelo inusitado. Eu tentei convencer a minha mente de que aquilo que estava acontecendo era apenas um sonho ou alguma sugestão da minha mente que estava impressionada pela lembrança da minha amada prima. Eu continuava ouvindo nitidamente os automóveis passando na avenida próximo da rua onde eu moro, cortando assim o silêncio da madrugada, com o ronco dos motores. Não suportando mais aquele martírio, eu pensei no que poderia ser, e me dei conta assombrado que isso poderia ser coisa da Helena. Eu concluí desesperado antes de fechar os olhos e tentar fazer a minha mente não pensar mais nela, mas isso era impossível naquele momento. Então eu ouvi bem ao lado da cama as risadas zombeteiras dela, rápida e seca, assim como um rádio que é ligado e desligado imediatamente. E num esforço mental monstruoso, eu consegui por alguns segundos superar o pavor que sentia, e rezei mentalmente com todo fervor, mesmo sendo próximos como éramos. Esse era um contato que eu não estava preparado para ter. E mesmo se um dia eu esperasse por isso, eu não gostaria que fosse dessa forma como aconteceu. Em minha oração, eu tentava dizer isso a ela. Eu disse que se ela quisesse fazer contato comigo, que fizesse de uma outra forma, pois desse jeito estava me deixando muito aterrorizado. O engraçado foi perceber que o toque gelado não havia sumido imediatamente. Primeiro ele percorreu o caminho das minhas costas e desapareceu na ponta dos meus pés. Atordoado de medo, eu permaneci deitado de bruços, sem coragem para sequer me cobrir a cabeça afundada no travesseiro. Assim eu fiquei até que o dia clareou de vez e o meu pai abriu a porta do quarto dele, passando assim pela sala ao lado da minha cama, onde eu estava. E mesmo assim eu não tive coragem suficiente para me levantar.
Apenas quando a sala já estava cheia de gente e com o sol bem no alto iluminando toda a casa, foi que eu finalmente me levantei, ainda tremendo de medo. Foi durante o café da manhã, com toda a família na mesa, que eu revelei o ocorrido, mesmo achando que não acreditariam em mim. Pois felizmente, todos não só deram crédito ao relato, como prometeram mandar rezar uma missa pela alma da Helena. Então, durante a missa realizada alguns dias depois, eu estava me sentindo muito oprimido. Eu estava bastante angustiado, olhando para a fotografia dela próximo ao altar e ouvindo as palavras do padre a respeito dela. Durante todo o tempo da missa, eu não conseguia parar de chorar. Foi ali que eu realmente consegui aceitar o fato que a minha prima e melhor amiga estava morta e que eu nunca mais a veria. Todo esse tempo na minha cabeça era como se ela estivesse se mudado para aquele cemitério e continuasse por ali, só que dessa vez sozinha e sem ninguém. Foi difícil olhar para a porta de saída da igreja no final da missa. Eu a vi ali de pé, segurando um buquê de flores, parecido com o que eu havia levado em minha última visita. Ela me sorriu eternamente, enquanto as pessoas passavam através dela, sem notar sua presença. Depois ela me disse adeus, com a cabeça, e se foi. Deu as costas e foi descendo as escadas na direção do cemitério, que ficava do outro lado da rua. Depois desse dia, eu nunca mais chorei a morte dela, e todas as vezes que eu me lembrei dela até hoje, foi com alegria e muito carinho. Tempos depois, ainda lembrando daquilo tudo, eu recordei das brincadeiras que ela e eu fazíamos e das conversas sérias que tínhamos a respeito da morte. Eu me lembrei inclusive de quando ela, sorrindo, ameaçava que viria puxar os meus pés quando morresse se eu não fizesse as coisas que ela me pedia. Por causa do trauma, nunca mais eu pude dormir com os pés descobertos, mesmo durante o dia e mesmo em pleno verão. Eu continuei indo sempre ao túmulo dela, levar flores e pedir para que ela nunca mais repetisse aquele tipo de brincadeira. E até hoje até que tem funcionado. É cada um fazendo a sua parte. Sou eu não a deixando sozinha, e ela não me visitando durante a noite, assim me fazendo morrer de medo.